Você sabe qual a espessura mínima de uma laje, os tipos de laje que existem e qual a espessura mínima que a norma orienta para cada um desses tipos de laje? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo isso. Mas antes, solta a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo ao canal da MLP Engenharia e Construções. Eu sou o Marcelo Reina e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre espessura mínima de laje. Então eu vou te contar os tipos de laje que existem e qual a espessura mínima para cada um desses tipos de laje. Mas antes de começar o vídeo de hoje, eu peço para você que está chegando agora no canal, que ainda não nos conhece, prazer, eu sou o Marcelo e aqui no canal da MLP Engenharia e Construções nós trazemos vídeos toda semana sempre relacionados ao orçamento de obras. Então eu peço para você que se inscreva, que ative o sininho, assim o YouTube ele te notifica toda semana quando postarmos vídeo novo e você não perde os próximos vídeos aqui do canal. E você também que já nos acompanha, mas ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, dê essa força pra gente, pois isso faz muita diferença. Aproveitando também, eu peço que você já deixe seu like nesse vídeo, pois isso me ajuda a entender que esse conteúdo está sendo de fato relevante e ajuda o canal a crescer. Então pessoal, nós vamos falar sobre espessuras mínimas de laje no vídeo de hoje. Mas para isso precisamos definir o que é laje. Laje, pessoal, é um elemento estrutural que fica na horizontal e que serve de cobertura para aquela estrutura. Então nós estamos acostumados a ver a laje da nossa casa como a cobertura da nossa casa ou do escritório onde trabalhamos, dos locais que frequentamos. A laje é esse elemento estrutural que fornece abrigo e proteção para aquele ambiente, para aquela estrutura. Mas a laje ela não é propriamente dita só para construção. No caso de um bueiro, como vocês podem ver aqui na foto, a tampa desse bueiro ela também é considerada uma laje, pois ela serve de proteção. Ela é um elemento estrutural que também está na horizontal e serve de proteção para que a pessoa não caia nesse bueiro. Do mesmo modo, uma caixa de passagem, a tampa dessa caixa de passagem, então esse elemento estrutural, essa tampa, também pode ser considerado como uma laje. Então agora que nós já definimos o que é laje, nós podemos mencionar os tipos de laje que existem. E basicamente são três tipos de laje. O primeiro é a laje maciça, o segundo é a laje nervurada e o terceiro é a laje protendida ou pré-moldada. E nós vamos falar sobre cada uma delas e as dimensões mínimas de cada uma dessas lajes. O que a norma orienta para cada uma dessas lajes. Então vamos começar falando pela laje maciça. O que é a laje maciça? Como o próprio nome já sugere, ela é uma laje totalmente preenchida. Então ela não vai ter vazios dentro dela. E ela é moldada no próprio local e para isso é utilizado formas além do escoramento. Então essa é a descrição da laje maciça. E a laje maciça, pessoal, ela precisa atender a NBR 6118, que é a norma para projetos de estrutura de concreto. Então lá na norma NBR 6118, você vai ter todas as diretrizes para fazer o cálculo da sua laje maciça e lá vai estar dizendo quais são as espessuras mínimas para essa laje maciça de acordo com a sua utilização. Então pessoal, vocês estão vendo aqui na imagem aqui ao lado o que é uma laje maciça e agora nós vamos ver cada uma das condições e quais são as espessuras mínimas para cada uma delas. Então no item 13.2.4.1 diz quais são as espessuras mínimas para essas condições. Então eu estou deixando aqui ao lado também a imagem desse trecho da norma. Eu sugiro que você leia a norma para que você entenda ainda melhor. Mas vamos ver as condições. A norma diz que para lajes de cobertura que não estão em balanço, que a espessura mínima dessa laje deve ser de 7 centímetros. Para lajes de piso que não estão em balanço, ela diz que a espessura mínima é de 8 centímetros. E aí ela diz que para lajes em balanço, a espessura mínima é 10 centímetros. Para lajes que suportem veículos, então lajes de estacionamento, de algum subsolo,
Então lajes que suportem veículos de até 30 kN, que a espessura dessa laje deve ser de 10 centímetros. E para lajes que suportem veículos com uma carga superior a 30 kN, ela diz que a espessura mínima deve ser de 12 centímetros. E aí ela diz que lajes com proteção apoiadas em vigas, que ela deve ser de 15 centímetros, mas que ela deve ter uma dimensão de pelo menos 1 dividido por 42 em casos de lajes de piso biapoiadas e 1 dividido por 50 para lajes de pisos contínuas. Então deve ter 15 centímetros ou o mínimo dessa divisão. Então no caso para lajes de piso biapoiadas, a espessura mínima deve ser 1 dividido por 42 e para lajes contínuas deve ser 1 dividido para 50. Então é isso que a norma orienta para esse tipo de laje. E aí por fim nós temos que para lajes lisas deve ter uma espessura mínima de 16 centímetros e para lajes cogumelo fora do capitel essa espessura mínima deve ser de 14 centímetros. E aqui vale uma observação bem importante. No dimensionamento de lajes em balanço, os esforços solicitantes considerados devem ser multiplicados por um coeficiente de acordo com o que é indicado nessa tabela aqui ao lado. Então, se essa laje trata-se de uma laje em balanço, você deve considerar ainda a multiplicação por esse coeficiente de acordo com essa tabela aqui que vocês estão vendo e se encontra na norma NBR 6118. E aí agora nós chegamos no nosso segundo tipo de laje, que são as lajes nervuradas. E como vocês podem ver aqui na imagem aqui ao lado, são as lajes mais comuns, as lajes mais utilizadas dentro da engenharia civil, porque diferente da laje maciça, ela não é totalmente preenchido. Ela tem vazios dentro dessa laje que podem ser feitos com EPS ou com lajota cerâmica. Então esse tipo de laje ele tem esse diferencial, pois ele tem esses vazios que são utilizados ou o EPS ou a lajota cerâmica para estar preenchendo esse vazio dessa laje. E uma diferença também desse tipo de laje para laje maciça é que a laje nervurada ela não precisa de forma. Então a própria lajota ou o EPS junto da vigota ela acaba fazendo esse papel de forma e aí você precisa fazer apenas o escoramento. Então tanto a laje maciça quanto a laje nervurada, em ambos os casos você precisa fazer o seu escoramento, mas na laje nervurada você não precisa utilizar uma forma e na laje maciça, como ela é moldada no local, você precisa também de uma forma. Então essa é basicamente a maior diferença entre elas, e aí algumas diferenças também, conforto térmico, conforto acústico, pois como você tem a presença de EPS e lajota cerâmica, são materiais que trazem mais conforto térmico e conforto acústico para o ambiente. Então tem algumas particularidades, algumas vantagens e desvantagens, mas esse não é o foco do vídeo de hoje. Se você quiser que eu traga um vídeo falando das vantagens e desvantagens de cada um desses tipos de laje, diga aqui nos comentários aqui embaixo que eu trago um vídeo específico sobre esse tema. Mas no vídeo de hoje vamos falar apenas das espessuras mínimas e agora nós vamos falar das espessuras mínimas para laje nervurada. Então pessoal, a espessura da mesa, quando não tiver tubulações instaladas nessa laje, deve ser maior ou igual a 1 dividido por 15 da distância entre as faces das nervuras, ou o L0 que nós chamamos. Então essa distância que vocês estão vendo aqui na imagem é o L0, e aí você deve ter uma distância de 1 dividido por 15 vezes essa distância desse seu L0, mas essa espessura ela também não deve ser inferior a 4 centímetros. Então se o seu cálculo der menor do que 4 centímetros, você adota a espessura mínima de 4 centímetros, e caso o seu cálculo passe de 4 centímetros, você adota o resultado do seu cálculo. Então é assim que é calculado a espessura da mesa desse tipo de laje, desde que não tenha tubulações passando nessa laje. E aí se você tiver tubulações com diâmetro maior que 10 milímetros, você deve considerar a espessura mínima de 4 centímetros mais o diâmetro dessa tubulação. E caso houver o cruzamento dessas tubulações,
uma tubulação passar por cima da outra, conforme vocês podem ver na imagem aqui ao lado também, então nesse caso você deve considerar uma espessura mínima de 4 centímetros mais 2 vezes o diâmetro dessa tubulação. Então, caso você tenha tubulações passando na sua laje nervurada, é essa fórmula que você utiliza para calcular a espessura mínima da mesa. E aqui uma dica, pessoal: a espessura da nervura não pode ser inferior a 5 centímetros. E no caso dela ser inferior a 8 centímetros, você não pode ter uma armadura de compressão. Então, deve ficar atento também sobre essa questão no caso do seu dimensionamento de laje nervurada. E agora nós vamos falar algumas condições que devem ser obedecidas no cálculo, no dimensionamento dessa sua laje nervurada. Então, para a laje com o espaçamento entre eixo de nervuras que é menor ou igual a 65 centímetros, pode ser dispensada a verificação da flexão na mesa dessa sua laje nervurada. E para a verificação do cisalhamento da região das nervuras, permite-se a consideração dos critérios de laje. Então, essa é uma condição que você deve ficar atento no seu projeto de laje nervurada. E aí uma outra condição é para lajes nervuradas com espaçamento entre eixo de nervuras com uma distância de 65 centímetros a 1,10 m. Nesse caso, exige-se a verificação da flexão na mesa. E aí, nesse caso, as nervuras devem ter uma verificação do cisalhamento como vigas. Então, nesse caso, você deve considerar a sua verificação de cisalhamento como se esse elemento fosse uma viga. E aí, nesse caso, permite-se a verificação do cisalhamento como se fosse laje se a distância entre eixo dessa nervura for de até 90 centímetros, desde que a largura dessa nervura seja maior que 12 centímetros. Então, se atender a essa condição, você pode verificar o cisalhamento como laje, se não, você precisa verificar o cisalhamento como sendo uma viga. E aí uma terceira condição é para laje com um espaçamento entre eixo de nervuras maior que 1,10 m. Aí nesse caso a mesa deve ser projetada como sendo uma laje maciça. Ela deve ser apoiada na grelha das vigas e deve ser respeitado os seus limites mínimos de espessura. Então essas são algumas condições que você deve ter no seu projeto de laje nervurada e você deve ficar atento para considerar essas espessuras mínimas para a sua laje nervurada. E aí, por fim, pessoal, como nós falamos no início do vídeo, o terceiro tipo de laje é a laje protendida ou a laje pré-moldada. E para esse tipo de laje tem uma norma específica que é a NBR 9062, que é a norma para projeto e execução de estruturas em concreto pré-moldado. Então, se você vai utilizar esse tipo de laje, você deve atender o que diz essa norma em específico. E aqui no vídeo nós não vamos entrar em detalhes, pois aí é muito assunto técnico. E se você quiser e achar interessante, deixa aqui embaixo nos comentários que eu trago um vídeo específico sobre lajes protendidas e pré-moldadas. Então deixa aqui embaixo nos comentários se esse assunto é relevante para você, que eu trago um vídeo específico sobre esse tema, pois esse é um tema bem extenso, mas você tem esses 3 tipos de laje e, conforme dito, todas as condições e as espessuras mínimas, tanto para a sua laje maciça quanto a sua laje nervurada. No caso da sua laje pré-moldada ou protendida, você pode consultar algum fabricante e lá eles vão ter os catálogos técnicos e, de acordo com a distância entre apoios dessa laje, a carga que vai ser aplicada sobre ela e a finalidade do uso, o fabricante vai te fornecer alguns critérios e vai te indicar a melhor laje, o melhor tipo de laje para esse seu caso. A mesma coisa, pessoal, e vale a pena frisar que tudo isso que nós falamos no vídeo de hoje são espessuras mínimas. Então é o mínimo que a sua laje deve ter. Então, se você for executar uma laje e ver que tem dimensões inferiores a essas que nós falamos, então ela já está fora da norma e você precisa ficar de olho. Então são dimensões mínimas e o correto é que você tenha o projeto dessa sua laje, pois o projeto vai te garantir que atenda à norma
e a espessura mínima para o seu caso, para a finalidade da laje que você está orçando. Então você precisa ter o projeto estrutural dessa laje, mas no vídeo de hoje nós vimos as espessuras mínimas que você tendo em mente, você já acende um pisca-alerta quando você vê algum projeto que tenha uma espessura menor do que as indicadas nesse vídeo. E aí pessoal, me diz agora se você gostou do vídeo, se você já sabia essas condições e essas espessuras mínimas para cada um dos tipos de laje que nós falamos, tanto a laje maciça quanto a laje nervurada e todas essas condições que a norma orienta que devem ser atendidos. Você já sabia disso? Deixa aqui embaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, pois isso me ajuda muito a entender que esse conteúdo é relevante e trazer cada vez mais conteúdo que vai agregar ao seu conhecimento, vai agregar na sua carreira. Peço para você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que ative o sininho. Eu vou deixar passando aqui em cima também o nosso Instagram. Então, se você ainda não nos segue no Instagram, nos siga lá também, vai estar o link aqui na descrição desse vídeo. E lá no Instagram nós temos conteúdos diários sobre engenharia no geral. Então eu trago dicas, sugestões, insights, trago vários assuntos relacionados à engenharia civil diariamente para ajudar no seu crescimento profissional, ajudar na sua carreira e trazer mais conhecimento para você. O meu muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui e nos vemos no próximo vídeo.